Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais falaremos hoje, iniciamos falando sobre a guerra na Ucrânia e os desdobramentos na linha de frente. Bom, mais uma noite difícil para os ucranianos. Segundo autoridades locais, um ataque russo com bombas aéreas guiadas atingiu a região nordeste de Sumi na noite de ontem, quinta-feira, destruindo um prédio na vila de Miropilha e, infelizmente, 3 pessoas perderam a vida. A vila fica bem ali na fronteira com a Rússia, perto da região de Kursk, onde, como temos visto, os combates entre as tropas ucranianas e russas têm sido intensos desde o ano passado. A tática russa de usar essas bombas aéreas guiadas tem sido um verdadeiro problema para a defesa ucraniana. Esses ataques costumam vir de aviões que lançam as bombas de longe, e aí eles acabam evitando a defesa antiaérea da Ucrânia. Agora, em relação à linha de frente no leste da Ucrânia, gente, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que tomou o controle da cidade de Toretsk, em Donetsk. E agora a Rússia chama a cidade pelo nome da era soviética, de Dzerzhinsk, e insiste que essa região pertence ao território russo. Como sabemos, Donetsk tem sido um dos palcos mais sangrentos dessa guerra, com batalhas ferozes em cidades como Bakhmut e Avdiivka. A Rússia continua avançando lentamente e muitas cidades capturadas nesse tipo de avanço acabam ficando praticamente destruídas, como já vimos antes. Agora, como gosto sempre de falar, gente, o governo ucraniano ainda não confirmou a perda de Toretsk, tá? E não houve ainda verificação independente sobre a tomada da cidade. Então, vamos receber essas informações com cautela e aguardar os desdobramentos. Saindo do tema da guerra e indo para um tema um pouquinho mais leve, vamos falar sobre a economia russa, que em 2024 surpreendeu com um crescimento de 4,1%. Isso foi o que o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, disse a Putin hoje. O resultado foi um pouquinho melhor que a previsão oficial de 3,9%. Mas o que isso significa na prática? Bom, crescimento recorde e desafio interno. O PIB da Rússia bateu um recorde e chegou a 200 trilhões de rublos, algo em torno de 2,6 trilhões de dólares. Putin ficou satisfeito com os números e chamou o resultado de bom e satisfatório, mas também aproveitou para reforçar que a inflação continua sendo um problema. Em 2024, a taxa inflacionária atingiu 9,5%, um nível realmente bem alto. Putin também fez questão de comparar o desempenho econômico do país com o de países desenvolvidos, citando números menores de crescimento para os Estados Unidos, Alemanha e França. Esse tipo de discurso acaba reforçando a retórica de que a Rússia não apenas resistiu às sanções ocidentais, mas que sua economia está prosperando. Agora, nem tudo são boas notícias. O crescimento foi impulsionado pelos gastos militares elevados, o que acabou aumentando os preços para os consumidores. A inflação virou uma dor de cabeça tanto para a economia quanto para os russos, que estão vendo os preços dos alimentos subirem nos supermercados. Para tentar controlar a inflação, o Banco Central russo manteve a taxa de juros em 21%, o maior nível dos últimos 20 anos. Isso demonstra que há preocupação com o superaquecimento da economia. Mas esses juros altos também trazem dificuldades, principalmente para empresas e consumidores que precisam de crédito. Além disso, a escassez de mão de obra tem sido um problema adicional, colocando pressão sobre o mercado de trabalho. Ou seja, a escassez de mão de obra também pode se ver como pleno emprego, ou seja, desemprego quase zero. Essa situação de crescimento, gente, de alguma forma dialoga com a opinião pública sobre o próprio governo e sobre a guerra. E nessa linha, recentemente, o Centro Russo de Pesquisa de Opinião Pública divulgou uma pesquisa que traz alguns números bem interessantes. Vamos dar uma olhadinha neles. O apoio dos russos à guerra, de acordo com a pesquisa, que entrevistou 1.600 russos entre os dias 28 de janeiro e 2 de fevereiro, 67% dos participantes disseram apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia. Além disso, 65% afirmaram que a guerra está indo bem para a Rússia. Esses números indicam que uma parte bem grande da população ainda vê a operação militar de maneira positiva. Um ponto interessante que Mikhail Mamonov, o diretor da pesquisa, disse é que o público russo quer que essa guerra termine logo e do jeito que favoreça a Rússia. Eles apoiam medidas que acelerem esse desfecho, mas, ao mesmo tempo, já estão ficando meio impacientes com os tropeços no caminho, como a incursão ucraniana no Oblast de Kursk, o avanço territorial mais devagar do que esperavam e, claro, a situação da inflação. Bom, gente, cheguei ontem de uma viagem de 20 dias aos Estados Unidos e, ao menos, Nova York, que pulsa freneticamente, continua com manifestações constantes, sejam em apoio ou em crítica às medidas do novo presidente.
Domingo agora mesmo, quando eu dava uma passeada lá pelo centro, assisti a uma manifestação contra Trump em frente ao Trump Tower, que fica lá na Quinta Avenida. E se depender das medidas de Trump, o clima vai continuar assim. Vamos falar agora de uma medida controversa na qual ele autorizou sanções econômicas e restrições de viagem contra pessoas envolvidas nas investigações do Tribunal Penal Internacional TPI sobre cidadãos americanos e aliados, como Israel. E essa medida está gerando reações bem fortes pelo mundo afora. Vamos entender melhor essa situação. Bom, caso você não saiba, o TPI é um tribunal permanente criado para processar indivíduos acusados de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Mas agora, com essa decisão de Trump, os procuradores e investigadores que atuam nesses casos podem ter seus bens congelados nos Estados Unidos e serem impedidos de entrar no país. Isso não é algo inédito, tá? Em 2020, Trump já havia sancionado a então promotora-chefe do TPI, Fatou Bensouda, e um de seus principais assessores devido às investigações sobre possíveis crimes de guerra cometidos por tropas americanas no Afeganistão. Dessa vez, a medida veio logo quando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estava em Washington. Será que é coincidência? Bom, pode até ser, né? Mas o fato é que Netanyahu também é alvo do TPI por conta do tipo de guerra que ele empreendeu em Gaza. E claro, essa postura dos Estados Unidos está gerando bastante reações. O chanceler alemão Olaf Scholz e outros líderes da União Europeia criticaram duramente as sanções. Scholz disse que elas são a ferramenta errada e colocam em risco uma instituição que deveria impedir que ditadores cometessem atrocidades impunemente. Enquanto países como a Alemanha e a Holanda lamentam a decisão dos Estados Unidos, alguns apoiadores de Trump defendem as sanções. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, aliado de Trump, sugeriu que talvez seja a hora de abandonar esse tal de TPI de uma vez por todas. Já o tribunal condenou as sanções e reafirmou seu compromisso em garantir justiça para milhões de vítimas de crimes brutais ao redor do mundo. E aí, meus amigos, o que vocês acham disso? Trump está certo ao proteger seus cidadãos e aliados que cometem crimes contra o direito internacional? Ou isso acaba minando ainda mais a credibilidade da justiça internacional e aumenta a sensação de impunidade? Bom, por falar em Netanyahu, vamos atravessar o Mediterrâneo e falar sobre as reações do povo palestino em Gaza, que, mesmo diante da destruição causada pelos conflitos, está decidido a reconstruir sua própria cidade. Bom, não sei se vocês sabem, mas recentemente Trump sugeriu transformar Gaza em uma espécie de Riviera do Oriente Médio, um paraíso turístico sob o controle americano e sem sua população original. Mas os palestinos de Gaza deixaram bem claro, eles mesmos vão reconstruir seus restaurantes, seus comércios e suas casas. Assad Abu Hasseira, dono de um restaurante na área, disse que vai voltar a servir comida assim que for possível, antes mesmo de reconstruir totalmente o espaço. Ele disse que Trump quer mudar Gaza e criar uma nova história para o lugar, mas o lugar já tem a sua própria história e é árabe e não será substituída. Outro dono de restaurante também disse que sua lanchonete voltará a funcionar melhor do que antes. Ele criticou a proposta de Trump, questionando por que primeiro destruir os estabelecimentos locais para depois sugerir construir novos. Gaza tinha uma cena turística própria, gente, apesar do bloqueio que eles sofriam. A região à beira-mar era cheia de restaurantes e cafés, e o turismo interno era algo real. Embora com acesso restrito e com trânsito de pessoas limitado e controlado, a região era comercialmente dinâmica. Mesmo depois da ascensão do Hamas ao poder em 2007, os estabelecimentos continuaram operando, servindo a população local. A ideia de Trump lembra uma proposta anterior de Jared Kushner, seu genro, e causou forte reação negativa em vários países. Muitos acabam vendo esse projeto como um tipo de limpeza étnica, algo considerado ilegal pelo direito internacional. Agora, para os palestinos, isso traz à memória a Nakba de 1948, quando cerca de 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de suas terras na guerra que seguiu imediatamente à criação do Estado de Israel. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.